Acabaram de sair atualizações nessa última hora sobre a SAF do Fluminense. Tem muita informação importante, a função do Mário Bittencourt, a empresa que vai investir. Tem muita notícia importante para o Tricolor nesse vídeo. Além disso, rapaziada, temos notícia de que o Fluminense vai participar de um projeto revolucionário, não só no futebol. É o maior projeto aqui no Brasil de esportes. Vamos explicar tudo para vocês aqui na TV Clubismo. Estou com o meu parceiro Fernando e o Rodrigo aí. Já deixa aquele like pra gente, confere se está inscrito no canal. Eu já quero saber do Fernando, cara, qual é essa informação aí a respeito da função do Mário Bittencourt? Torcedor tricolor pode ficar tranquilo ou o Mário Bittencourt Atenção, vai torcida mandar nessa tricolor. SAF? Atenção, torcida tricolor. Para alegria de muitos aí, aparentemente, Mário Bittencourt não vai vir como CEO, né? Hoje saiu, nas últimas horas saiu essa notícia aí nesse portal Neofeed, né, que é um portal importante de economia do Brasil, falando sobre o projeto da Lazuli Partners, né, que seria a gestora da SAF do Fluminense, e eles traçam o perfil do Carlos de Barros, que é um dos fundadores da empresa, CEO tricolor, importante, né, porque vai botar o clube na mão de torcedor de outro time, tá maluco. Mas, enfim, e mostra que a Lazuli Esportes, ela vem aí firme, tá? Porque ela vem aí com ideia de comprar até mais coisa, de fazer parte da cadeia produtiva do futebol, tem ideia de comprar coisa aí de automobilismo, e o Fluminense seria, né, um dos itens do portfólio. 6 bi, rapaziada. Pô, dá para fazer, dá para contratar, hein? Tu tá Opa, tava mutado. mutado, foi mal. Então, exatamente, rapaziada. Cara, é um projeto muito ambicioso que, para mim, eu fico muito feliz de escutar isso, porque é um modelo diferente das outras SAFs que já estavam rolando aqui. Esse movimento que estão fazendo é um movimento que faz com que a gente acredite mais que possa sair lucro do futebol. As empresas que estão comprando, esses donos de clube, eles estão comprando esses clubes para lucrar. E o futebol é muito difícil, então eles acabam desanimando, toma prejuízo, sai, dá problema, igual o Textor, o Pedrinho lá do Cruzeiro. Então, no Vasco deu problema. Esse projeto deles é investir em mídia, criação de conteúdo, fazer com que outras coisas por fora do só o jogo, o campo, sejam potencializadas para que o time consiga lucrar de outras formas. E isso faz com que a gente acredite que esse projeto tem potencial. Acredita, mano, o torcedor tricolor pode ficar animado porque não é uma SAF comum, que é um dono comprando e tudo mais. Eu vi que teve torcedor incomodado essa questão de cotas. A gente vai explicar também que alguns torcedores aí, sem precisar investir milhões, vão poder participar aí da SAF do Fluminense. Mas a questão é o seguinte: o bom desse projeto, rapaziada, é que eles vão de fato profissionalizar toda a cadeia de futebol do Fluminense. Então, eles vão extrair o máximo. Ao invés de cortar gastos, ao invés de diminuir contratação, diminuir folha salarial, e aquele passo que nenhum torcedor gosta de dar, que é aquele passo atrás que muitos clubes fizeram aí para se reerguer, não vai ser necessário, porque vai ter investimento de fora, eles vão aportar valores ali, estão falando na casa de 6 bilhões aí ao longo de 10 anos. Além disso, vão otimizar alguns custos e fazer com que o dinheiro do Fluminense seja bem investido. E aí você vai ter o retorno de futebol, mas você vai ter retorno também onde outros clubes hoje não investem. Igual o Rodrigão falou aí, mídia, alguns eventos por fora, outros tipos de parceria que a gente não está acostumado a ver, e investimento até em outros esportes aí para poder girar essa grana dentro dessa cadeia aí do esporte, né? Sim, sim, o próprio Rodrigão mandou muito bem. Futebol, quem quer lucro com futebol tá ferrado, tá ligado? Porque futebol é muita paixão, é sempre gastar mais para superar o teu rival. No caso deles, aqui nessa entrevista, o próprio Carlos de Barros fala: ó, nossa ambição é ser uma das principais, se não a principal gestora de esporte e entretenimento no Brasil. Porque ele sabe que o futebol, se ele vender um cara, a torcida vai ficar bolada. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que tirar dinheiro de outros lugares. E o futebol é um meio que gira muita grana. A gente estava comentando aqui no pré-vídeo, cara, o cara que vende a cerveja para você do lado de fora e está fazendo movimentar a economia do Brasil, ele está indiretamente movimentando a economia por causa do futebol. Porque você só vai ao Maracanã, só toma aquela cervejinha ali perto do bar dos esportes, por causa do futebol. O cara que guarda teu carro ali perto do Maracanã, perto do estádio onde você frequenta, esse cara ali só está ali por causa do futebol. Se não tivesse o estádio, não tivesse o jogo, você não estaria ali. Então, assim, existem muitas maneiras de você conseguir arrecadar mais, e a ideia deles é essa. Pô, torcida do Tricolor tem que ficar mesmo feliz, sorriso de orelha a orelha, parceiro. Futebol e entretenimento andam de mão dadas, né, cara? Se você parar pra pensar,
futebol é muito mais um programa de televisão. Já pararam para pensar nisso? Porque as pessoas assistem muito mais na TV do que no próprio estádio. E a cota que dá mais dinheiro são as cotas de TV. São milhões de dólares, milhões de reais que eles pagam para poder ter acesso aos jogos que eles transmitem. Então, Sim. cara, olha só, essa LZ Sports é um braço dessa Lazuli, que é uma empresa bilionária que investe em saúde, biomedicina. E agora eles estão investindo no Fluminense e por fora vai ter coisas, por exemplo, eles podem criar uma própria emissora, que não tenha nada a ver com o Fluminense. Mas eles estão investindo pesado no esporte, isso que eu estou dizendo, esporte e entretenimento. Então, se eles quiserem abrir agora tem a GETV, a ZTV, uma emissora deles, LZ TV. Eles vão estar fazendo milhões com entretenimento também. Então, é uma empresa, é um braço de uma empresa que está visando lucro. E eles têm projetos para lucrar. Então, é uma empresa que dificilmente vai quebrar no meio do caminho. O Fluminense é o centro do esporte deles, no sentido do futebol. Eles estão. É a O cereja do Fluminense é um bolo, mano. clube Vai escolhido ter para eles investirem exatamente. no futebol. Mas eles vão Exatamente. investir em outras coisas, entende? Até no tênis, pô. Sim, mídia, entretenimento, automobilismo, que eu vi que eles querem entrar forte aí. Cara, o negócio aí o Fluminense vai ser só parte de um portfólio. Os caras vão montar uma carteira totalmente direcionada para mídia, entretenimento e tecnologia, como eles mesmos dizem. E, meu irmão, vai ser sensacional, porque hoje dá para você arrecadar mais, cara. Quanto não gera uma Flu TV, quanto mal gera, né, a Flu TV. Porque você vê que não tem conteúdos exclusivos, não tem ação com sócio, não tem ação com torcedor. Cadê a noite de autógrafo? Cadê o direito de imagem dos jogadores, que é tão caro e os clubes não usam? Então, assim, esses caras podem vir e dar um start nisso. Sabe o que é você ter um momento que você vai ver uma live dos jogadores do Fluminense jogando um fifinha, um contra o outro? Tá ligado? Pô, Porque ia isso é ser show, hein? entretenimento. Isso aí dá anunciante, isso dá dinheiro, isso gera receita, isso gera valor. Então, assim, esses caras vão vir, mano, para abrir a caixa de Pandora do futebol brasileiro. Com certeza. Isso. Rapaziada, vai deixando a opinião de vocês nos comentários aí. E tem uma notícia aí de que alguns sócios torcedores vão poder investir valores um pouco mais baixos, ali, mais ou menos R$ 200 mil, para poder ter direito a algumas cotas ali do clube. Diferente da primeira notícia, que vão ter aquele grupo seleto investindo na casa de milhões, 10 milhões para cima. E aí eu queria aproveitar um questionamento que foi até o nosso parceiro Rodrigo que levantou, a respeito aí do Carlos Barros, André Esteves, que declaradamente são tricolores. O Carlos Barros declarou que ele é tricolor a nível quase, ele fala que se considera quase doente. Ele falou, sou quase doente tricolor, assim como seus avós e tudo mais. E vou aproveitar aí, né, lembrando o Rodrigão que levantou esse questionamento, então já pergunto para ele se ele, inclusive ele e a torcida tricolor, ficam animados com esse investimento de um cara declaradamente tricolor, ou se para vocês não faz diferença nenhuma, o importante é o cara ser um bom gestor ali. Cara, eu acho que pro torcedor faz toda a diferença o cara declarar que ele é tricolor. Como o Fernando falou no início do vídeo, vai deixar. Imagina se ele fala, eu sou Flamengo e vou pegar e comprar o Fluminense. O torcedor vai ficar maluco. Mas, tipo assim, como. Levando a sério mesmo, se ele fosse um americano, um italiano, um grego, e ele não tivesse nem time no Brasil, o importante é que ele fosse sério e que ele tivesse garantias de que ele fosse fazer o projeto virar e não falir o Fluminense, como, porra, se deixasse a 777 na mão do Vasco lá, ia acabar com o Vasco. Então, é isso que importa pra mim. Se ele é Fluminense, se não é, cara, pra mim, tanto faz. Ele tá entrando ali, botando o dinheiro dele e de outras pessoas para poder fazer com que a parada lucre, né? Ninguém abre uma padaria querendo que dê prejuízo, ninguém abre uma loja de roupa querendo que dê prejuízo. Então ele está comprando o Fluminense para fazer com que o Fluminense volte dinheiro para quem investiu. Então, mas aí você me desculpa, Rodrigão, mas por que faz a diferença? Porque às vezes você gostar da padaria, gostar do Fluminense, faça com que você aceite ficar no 0-0. E futebol não dá lucro, mano. Futebol, se você tem lucro, você tem que reinvestir no clube. Pega aí os gigantes europeus. Os próprios gigantes europeus não dão lucro, não dão prejuízo. Até porque se você gasta mais do que você arrecada, você nem deveria existir. E esses caras não vão jogar dinheiro fora, não ficaram bilionário, né, gastando dinheiro à toa. Mas eu acho que você acaba um pouco com esse imediatismo. Se no final do ano for para ter um pouquinho de lucro ou não ter lucro e ganhar um título ou não ganhar um título, o cara fala, deixa o lucro para o ano que vem, que esse ano eu quero ser campeão. E o cara ser tricolor nesse momento, e os investidores serem tricolores nesse momento, faz toda a diferença para mim. Na minha opinião, faz também. É lógico que um cara que fica bilionário, como vocês falaram aí, ele não põe o coração à frente da razão, porque ele sabe como que funciona.
cara, pô, não chegou lá à toa. Mas, de fato, eu acho que tem um carinho a mais ali, tem uma boa vontade a mais ali de uma coisa que você, além do mundo empresarial, você também tem ali como um sentimento, né, de torcedor. E eu queria saber a opinião dos torcedores aí do Fluminense, se eles ficam animados e assim, querem de fato vender, ou se para eles não tem que vender essa SAF, tem que ficar com o clube e permanecer associativo, né? Isso aí é uma questão que é importante, cara, porque assim, a parte boa de ser SAF, a gente já falou, né, que é o dinheiro, é toda essa questão. Mas a parte ruim é que uma vez que você vendeu, acabou. Você hoje, bem ou mal, de 3 em 3 anos, você pode decidir o futuro do Fluminense. Então, assim, inclusive, eu até coloco o presidente Mário Bittencourt nesse meio aí, porque tinha muita resistência a ele ser o CEO, que era muito estranha essa negociação aí, o cara vender o clube e virar o CEO. Nesse esquema aí, que dessas últimas informações, aparentemente ele já não vai ser mais o CEO. Então, assim, acho que a torcida do Fluminense já vai ficar tipo, bem menos ressabiada. Claro que ele ainda pode ter algum papel na diretoria, ele é um cara que conhece o Fluminense, conhece o dia a dia, conhece a logística do futebol, mas assim, ele não vai ter tantos poderes quanto o imaginado, o que é um alívio para a torcida do Fluminense, que estava muito contra isso, né? Até perguntar para a rapaziada, vocês acham que o Mário Bittencourt nessa SAF aí fede a marmelada, ou vocês acham que ele pode ter algum papel, mesmo que não seja como CEO, seja ele como um consultor de futebol, seja ele até como consultor jurídico, já que ele é um grande advogado? Eu acho que a rapaziada vai comentar que quer ele fora do Mandar ele botar Fluminense de qualquer coisa qualquer no pé jeito. dele? Vai mandar botar qualquer coisa no pé dele? Rola qualquer coisa que tu encontrar pela frente, vai embora daqui, filho. É isso, rapaziada. É isso. Mais um videozão para vocês, galera. Estamos todos os dias aqui no YouTube, às vezes 2, 3 vezes, live também rolando direto. Então, dá aquele like e se inscreve para acompanhar aí e deixa a sua opinião nos comentários.